Você sabia que até mesmo os passos de um animal, ou a presença de um viajante solitário, se destacam como faíscas em um eclipse em noite sem lua? A natureza, por mais inanimada que pareça, é uma grande emissora de sinais e mensagens. A brisa transporta aromas de todas as direções, que juntos formam uma rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Os odores desse lugar são sempre familiares para mim. Portanto, qualquer coisa fora do comum, qualquer coisa que é invasiva, quando permeia esse terreno, é claramente perceptível. Até mesmo sua relutância vibra através das rochas. O terreno denuncia sua chegada antes mesmo de você ter consciência desse fato. Eu pude ouvir você muito antes de chegar à metade da encosta. É por isso que eu te persegui. O som das suas botas estavam esmagando os galhos secos que eu posicionei mais cedo ao longo do caminho. Cada relva frágil, cada pedra desalinhada de um único milímetro. Que desatenção, tenho de dizer. Em um comprimento de 500 metros. Meio quilômetro em que sua aproximação foi anunciada pelo menos uma dúzia de vezes, cada uma mais negligente do que a anterior. Cheiro de aço. Mas não o aço bruto da forja, nem o de um implemento de um camponês, nem o de uma faca comumente usada. Esse cheiro é de um tipo de metal polido, manuseado com muita frequência, tantas vezes que quase se tornou uma extensão dos teus dedos. Seus punhos estão acostumados a empunhar um objeto de forma rígida, não é? Talvez uma corrente, um cajado, um bastão de um sentinela? Ou será que é o cabo de um artefato um pouco mais significativo? Próximo da borda dos seus braços, também há vestígios de couro curtido. Isso sugere que algo era pressionado contra suas mãos com muita frequência. Correias, algemas, restrições. O couro conserva memórias daqueles que os vestiram, e você exala mais do que apenas uma camada desse cheiro. E essas situações nunca são acidentais. E ainda existe uma segunda capa de odores, ainda mais difícil de ignorar, mais persistente. Algo enterrado sob várias espessas camadas de poeira, perspiração e talvez pavor. Sabia que o medo tem sempre um odor muito característico? É ácido, agridoce. Lembra o odor de ferro recentemente partido, de sangue que ressecou demasiado cedo, da carne que foi arrancada por uma lâmina. Mas por baixo de tudo isso, eu sinto uma essência discreta e tênue de confinamento durante algumas gerações, parece. Uma pedra polida, calcário úmido, madeira milenar que range sob um pesadíssimo e profundo isolamento. Locais onde a luz não entra por mérito próprio, apenas por concessão. Corredores que são estreitos, celas que são escuras como o breu, salas de confinamento, santuários profanados. Eu consigo sentir tudo isso emanando de você. E eu digo mais. Você não tem o cheiro de alguém que é verdadeiramente livre? Não completamente. Você tem um traço de subserviência compulsória dentro dos seus poros. Uma memória profundamente enraizada, talvez no hábito de sempre corresponder a um chamado daqueles que estão em posição superior à sua. Na sua coluna, mesmo que esteja encurvada, traz sua verdadeira natureza. O alinhamento dos seus ombros, a maneira como você instintivamente tenta manter alguma boa postura, mesmo quando está em desvantagem. Isso é indicativo de uma espécie de disciplina imposta, e não de mero acaso. Então,
Vamos eliminar algumas possibilidades sobre a sua essência. A emissão pulsante que provém de você não é a de alguém alheio ao mundo e como ele funciona. Sua energia é turbulenta demais para um simples camponês, mas muito contida por um guerreiro que age por iniciativa própria. Não há vestígios de vastas terras sob suas unhas, nem o peso de sangue recente nas suas mãos. No que eu percebi, na verdade, é bem mais inquietante. Uma espécie de mácula, repercussão de outros seres na sua própria pele. Como se vários proprietários tivessem deixado cicatrizes sucessivas sem se preocupar em apagá-las. E isso reduz bastante o número de opções. Então, me diga, você é um escravo? Ou talvez tenha sido um servo? Alguém que se ajoelha não porque nasceu cativo, mas porque escolheu uma coleira mais elegante, elos de prata, adornada com o brasão de alguém influente o suficiente para justificar sua submissão? Os servos costumam carregar o cheiro do orgulho ferido misturado com resignação. Os escravos, por outro lado, carregam o odor da sobrevivência, puro, cru, quase animalesco. O aroma de faça o que lhe mandam ou morra. Eu ainda não decidi qual dos dois prevalece sobre você. Submissão ou apenas terror deliberado e covarde? Aparentemente, não há mais um senso de equivalência entre as espécies. Não se faça de idiota. Tenho certeza de que você sabe exatamente o que estou querendo dizer. Mas caso não se importe, eu ainda prefiro ser comedido. Ouça com atenção o que eu vou lhe contar. Nenhum indivíduo comum sequer consideraria viajar propositalmente por essa encosta da montanha. Não no meio da noite e não sobre essa névoa espessa. Ainda mais em um terreno que reage tão rapidamente a estranhos. Não tem nada a ver com a sua coragem ou curiosidade. Temo que é mais uma ignorância teimosa ou um suicídio não intencional ou até mesmo uma ordenança de terceiros. E sinceramente, depois de rastrear seus passos por meio quilômetro, eu não sinto em você um espírito de curiosidade ingênua alguma. Você não é um viajante perdido que tomou o caminho errado por descuido. A maneira como seus músculos reagem, mesmo agora, pendurado. A maneira como você tenta controlar sua respiração para não entrar em pânico. Eu reconheço esse tipo de condicionamento. Trata-se de alguém que está acostumado a permanecer funcional mesmo em situações desfavoráveis. E isso não é tudo, não é? Tem uma coisa em você que me incomoda. Diferente de tudo que já encontrei, sabia? Uma espécie de ressonância. Não é o tipo de energia que surge espontaneamente em organismos comuns que eu tive a oportunidade de avaliar com os meus olhos. É algo que se agarra à superfície da sua epiderme, aos nervos, às suas costelas, como se procurasse um lugar para se enraizar. É tal maneira como se você fosse até um recipiente. Um vaso que já foi usado, na verdade. Não completamente cheio, mas também longe de estar completamente vazio. Então, vejamos as alternativas novamente. Ou você é um escravo fraco, marcado pela mão de um lorde que o usou como ferramenta e o atirou aqui na esperança de que a montanha fizesse o trabalho final por ele e, por fim, o despedaçasse completamente. Ou você é um servo enviado para cumprir alguma função específica, provavelmente sem saber toda a extensão do risco, confiando na sua lealdade ou na sua falta de escolha. Ou você pode ser um receptáculo. Um corpo que foi preparado, moldado e ajustado para conter algo que não pertence inerentemente a você. Um santuário ambulante para o domínio de outra pessoa. Nesses casos, sua vontade tem muita pouca importância. E o culminar de muitas crisálidas tende a ser anulação interna. Mas acredito que você está ciente disso, não é? Chega. Responda apenas as minhas perguntas e nada mais. Me ouviu? Você não tá aqui por mera casualidade.
É claro que existe sorte e também coincidência. Eu mesmo já vi homens tropeçarem para a morte por causa de uma simples pedrinha que não devia estar onde estava. Mas não tem ninguém nesse mundo com tanta má sorte assim. Não a ponto de vagar por quilômetros em uma área onde praticamente ninguém ousa pisar. Em um momento em que até mesmo feras selvagens preferem manter distância. Apenas para acabar pendurado bem na minha frente. Carregando no seu peito uma presença que me faz sentir arrepios como um tambor de guerra abafado. Então abra seus ouvidos, eu vou perguntar apenas mais uma vez. E dessa vez pensa bem antes de responder, porque eu não sou do tipo que repete as questões com frequência. Você é um escravo, um servo ou um depósito para aqueles desgraçados de dentes afiados? É verdadeiramente impressionante, para dizer o mínimo. Eu já atravessei metade do mundo. Eu vi cidades sendo incendiadas. Vi impérios ruírem por causa de decisões insensatas tomadas por seres humanos que achavam que possuíam todas as soluções. Eu vi jovens sofrerem traumas antes mesmo de saberem o que era um nome. E ainda assim, a cada século, parece que os mestres do tempo insistem em me trazer um novo tipo de infortúnio encarnado na frágil carne de um ser humano. Que grande piada. Relaxa. Se você tentar se levantar agora, vai acabar passando mal. E eu detesto esse tipo de coisa. Acaba me dando náusea também. Então, vamos colocar as coisas em seu devido contexto. Você não tem o brilho nos olhos de alguém que pertence a um clã de sangue. Não há nenhum traço de um pacto gravado na sua espinha, nenhuma marca que arqueie suas costas. Mesmo que seu corpo ainda disponha de independência. Eu também não sinto a âncora de um vínculo formal de servidão. Os criados carregam um tipo peculiar de rigidez nos tendões, como se estivessem sempre prontos para atender uma convocação que não podem sequer ousar ignorar. E finalmente não há uma repercussão suficiente. Talvez uma falta de reverbação. Um recipiente ou um verdadeiro receptáculo moldado para suportar o peso do poder de outra pessoa geralmente possui uma espécie de dissonância permanente no seu coração. Um pulso fora da sua cadência natural. E o seu, embora aterrorizado, ainda é tragicamente humano. Barulhento, fora do ritmo. Imperfeito, mas é seu. Então eis a minha conclusão. Você não é nenhum escravo, nenhum servo, e muito menos um receptáculo ou até mesmo um objeto. Você é apenas um humano com uma sorte colossalmente infeliz. Admito que talvez eu tenha sido exagerado. Minha linhagem não tem o hábito de pedir desculpas com frequência. Não porque achamos que estamos sempre certos, mas porque aprendemos muito cedo que, em um mundo como o nosso, desculpas não remendam corpos que foram lacerados. Não revertem sangue derramado ou drenado, e não enxertam ossos quebrados. No entanto, ainda sentimos compaixão pelos humanos, mais do que vocês merecem às vezes. Lembramos muito claramente como era ter um corpo fragilizado como o seu. Veja, nós temos um relacionamento estranho com vocês, seres humanos. Vocês são, de certa forma, o erro de cálculo mais bem-sucedido da história recente desse mundo. Frágeis, limitados, desesperados por sentido. Mas vocês se proliferam, insistem, constroem cidades sobre ossos, crenças, sobre ruínas, rotinas sobre traumas que nunca trataram direito. E mesmo assim, continuam andando. A maioria das espécies que conheço respeita isso. Algumas fingem desprezo, outras realmente sentem desprezo. Eu pessoalmente sinto algo entre empatia, mas ainda assim um pouquinho de irritação. É cansativo ver alguém tropeçar com tanta frequência e ainda chamar isso de destino. Considerando que poderia ter acontecido com você aqui, eu acho que eu devo algo próximo de um pedido de desculpas. Não por ter feito você de refém, tudo que entra aqui precisa ser submetido a um teste. Mas por eu ter presumido que você carregava algo que aparentemente não pertencia à sua alma.
Se eu estivesse certo, não haveria motivo para remorso. Mas como eu estou enganado, talvez eu precise ajustar melhor a maneira como eu te encaro. E já que o destino te trouxe até aqui, não pior do que um dado carregado rolando em direção ao precipício, o mínimo que eu posso fazer é te ajudar a entender onde exatamente você tropeçou. Escuta. Sabe por que escolhemos a Lua como metáfora para quase tudo que é realmente importante? A Lua está sempre em constante transição, mas permanece exatamente como sempre foi. Nova, crescente, cheia, minguante. Ela aparece e desaparece. Se oferece como um flash de luz e recua como uma mera silhueta. Os humanos gostam de pensar nela como uma contraparte distante, uma musa romântica, um relógio natural para as marés e para certos impulsos corporais. Para nós, ela é como um espelho. Cada fase reflete o lugar que ocupamos no mundo. Houve um tempo em que todos vivíamos sob o que nós chamamos de lua cheia eterna. Todos os nossos rostos estavam expostos, nossas presas, garras, sortilégios, e também todos os nossos olhos que são já reluzentes. Tudo à mostra, tudo em constante agitação. Várias e várias espécies competindo por cidades inteiras, com seres sobrenaturais, demônios, sacerdotes, monstros, descendentes de castas ainda mais primitivas, espíritos presos à matéria por puro ressentimento. Era um mundo obscenamente honesto. Nada era escondido, e nada simulava ser outra coisa. Honesto, mas insustentável. Cada espécie acreditava ter direito aos holofotes. E os humanos? Vocês, os seres humanos, sempre foram a variável mais imprevisível. Muito frágeis para esse jogo, mas numerosos demais para serem ignorados. No meio de nossas guerras, vocês eram os espólios, a moeda, o prêmio, o escudo, a cobaia, o rebanho. Dependendo de quem estava em vantagem, vocês eram tudo menos os protagonistas. Então veio a conjunção lunar. É como chamamos o pacto que foi feito há muitos e muitos séculos, em uma noite em que o céu parecia completamente desprovido de estrelas. Foi quando os líderes de cada espécie, de cada casta, perceberam que se continuássemos a nos destroçar abertamente, tudo seria extinto, incluindo o precioso rebanho humano que tantos consideravam indispensável. Naquela noite, representantes de todas as linhagens, todos os clãs, todos os ninhos, todas as alcateias, todos os círculos e todas as cortes se reuniram. Outros chamaram isso de Pacto das Sombras, outros de Acordo do Crepúsculo, alguns mais dramáticos prefeririam Trégua das Feras. Pessoalmente, acho todos os nomes excessivamente melodramáticos. Mas a ideia é a mesma. Entrar na clandestinidade. Retractar as nossas garras, recuar para as sombras e deixar o palco para vocês, seres humanos. Desde então, o mundo que vocês conhecem é apenas a lua crescente de algo muito, muito maior. Uma faixa de claridade que você pode ver, enquanto tudo o resto ao seu redor permanece na escuridão. Era óbvio que você ia ficar curiosa. Bem, se você teve o desprazer de ser jogado aqui, é justo que você pelo menos saiba seus nomes, mesmo que amanhã você acabe achando que estava delirando ao se lembrar disso. Vamos começar. Primeiro existem os filhos do uivo, como chamamos o meu povo. Vocês humanos nos chamam de licantropos, lobisomens, monstros das histórias que os pais contam aos filhos para impedi-los de sair à noite. Reduzindo tudo a uma maldição, um feitiço de praga. Desconsiderando completamente as descendências, os rituais, os códigos e as cicatrizes que carregamos às gerações. Costumamos viver à margem, entre as montanhas, em climas extremos, porque nos acostumamos com nossas formas mutáveis e com sangue quente que ferve com o fluxo e refluxo da lua. Os portadores de corpos, aqueles que você chamaria, com simples ignorância, de metamorfos. Seres que aprenderam a negociar com o que existe entre as pessoas, com os vazios entre as terras, entre um batimento cardíaco e o outro. Não são um povo muito unido, mas uma teia de genealogias que se cruzam na obscuridade. Alguns são protetores, outros são corruptores, alguns tentam curar o que nunca deveria ter sido tocado. Bem, continuando.
Existem aqueles outros que habitam nas profundezas, criaturas que nunca pisarão neste cume ou em qualquer terra, porque pertencem aos abismos. As profundezas de águas gélidas onde a luz do sol nunca ousou descer. Muito antigas, muito abandonadas até mesmo pela nossa consciência coletiva. Você o chamaria de bestas marinhas, se tivesse oportunidade. E é sempre preferível não perturbá-los, pois eles podem ser bastante imprevisíveis. Existem também os tecelões da névoa, espíritos que aprenderam a usar finas máscaras de pele, rastejar por fendas e perturbar mentes indefesas. Você os chamaria de fantasmas, aparições, poltergeist. Muitos outrora fizeram parte de nós, outras espécies que se recusaram a morrer completamente. Mas essa é apenas a forma como os chamamos. Queremos criar nossas próprias denominações, entende? Mas voltando ao assunto, existem muitas espécies caminhando ao seu lado, acima de você, abaixo de você e através de você. Licantropos, vampiros, magos antigos, fadas, nefelins, metamorfos, draconianos, espectros confinados a lugares específicos, demônios com muitos contratos e pouca paciência, seres sagrados e angelicais que ninguém nunca testemunhou, todos coexistindo sob o mesmo céu. Mas, é claro, eu preciso evidenciar os malditos clãs de sangue. Os chamados vampiros. Como se um simples nome pudesse conter séculos de vaidade, arrogância e fome mascarada de refinamento. São seres miseráveis com dentes pontiagudos. Não como os meus, que são usados para caça ou para sobrevivência. Mas como adereços em um teatro doentio, onde se acreditam nobres de um reino que ninguém mais reconhece. Esses imbecis vivem pensando que estão acima de todas as outras raças. Se vestindo com tecidos caros, cercados por taças, salões e uma estética cuidadosamente elaborada para esconder o fato simples e grotesco que não passam de parasitas. Eles colonizaram cidades inteiras por dentro, dominaram famílias, corroeram instituições. Encantaram tolos com promessas de eternidade enquanto lentamente drenam tudo de valor que tocam. E, no entanto, foram eles que mais exigiram esse pacto. Alguns de seus líderes antigos perceberam que se continuassem a jogar jogos imperiais em plena luz do dia, alguém logo inventaria uma maneira definitiva de colocá-los para dormir para sempre. Então, eles aceitaram esse resultado, fingiram recuar. Assinaram um pacto com toda a fanfarra e com toda a pompa que tanto apreciam. Hoje, tal como nós, estão espalhados pelo mundo, escondidos nas suas cortes subterrâneas, nos seus palácios disfarçados, nas suas empresas impecavelmente registradas, fingindo ser uma engrenagem funcional e de elite no esquema das coisas. Mas não se engane, eles nunca esqueceram que um dia se imaginaram reis. Mas todas as espécies e algumas outras que não vale a pena mencionar agora se curvam em maior ou menor grau a esse antigo pacto. Não por respeito, mas por autopreservação. Ninguém quer morrer, na verdade. Enquanto nos escondemos, os humanos se convenceram de que são o centro das atenções, que todas as guerras que travam são sobre eles, que todas as crises que enfrentam decorrem exclusivamente dos seus próprios erros. Às vezes é melhor assim. A ignorância de vocês mantém muitas coisas sob controle, outras nem tanto. A lua nova mantém o pacto do sigilo. O primeiro quarto, o mundo que você vê. As cidades, as luzes brilhantes, os edifícios, a sensação de progresso. A lua cheia constitui os momentos em que a cortina se rasga acidentalmente, ou porque alguém decidiu rasgá-la de propósito. E um pouco demais da nossa verdade vazou um pouco para o seu lado. E a lua minguante? A lua minguante nos aponta quando precisamos limpar uma grande quantidade de besteira. Nos recuar repetidamente, esconder os corpos daqueles que tentam nos exterminar, apagar nossos rastros e pegadas e reconstruir fronteiras. Em todas essas fases, continuamos a existir. Mas vocês preferem enxergar apenas quando a luz é conveniente, não acha? Nós, Lycans, levamos isso mais a sério do que gostaríamos. Mantemos territórios longínquos, montanhas, florestas, lugares onde a presença humana deveria ser rara. Não porque nós te desprezamos, mas porque sabemos como vocês se quebram facilmente quando colidem com o que não entendem. Por isso, tomamos cuidado para não chocá-los demais. Nós reconhecemos seus passos, rastreamos seu cheiro. Amamos armadilhas antes que um caçador descuidado acabe enfrentando algo que não deveria. Você
Por outro lado, de alguma forma ignorou todos os avisos. Você passou pela fileira de pedras deslocadas, não recuou quando a floresta ficou muito quieta, não percebeu os pontos onde a neve estava mais rasa por causa das minhas armadilhas. Você continuou avançando, mesmo assim. Seus passos alarmantes e anunciados, sua respiração exposta, um conjunto diversificado de odores que não se misturava com o habitual. Se eu acreditasse em sorte cega, eu diria que você foi guiado. Mas eu não acredito nesse tipo de acaso. Então agora temos uma pequena anomalia. Um ser humano puro sangue com péssima sorte. Sem marca, sem pacto, sem dono, que conseguiu atravessar quase toda a montanha até a encosta e cair direto em uma armadilha tão trivial como essa. Isso por si só já é um evento digno de nota. Não se preocupa, eu não vou te devorar. Nem oferecer seu corpo como moeda de troca para qualquer tribunal de sanguessugas que ainda tenha a audácia de fazer negócios por aqui. Como eu disse, ainda sentimos compaixão pelos humanos. Talvez porque nos lembramos que em algum momento distante no tempo éramos tão suscetíveis quanto vocês agora. Ou possivelmente, apesar de tudo, vocês continuam sendo parte indispensável desse mundo. Não há lua cheia sem maré, assim como não há maré sem o oceano. Mas não pensa que isso significa que você está totalmente fora de perigo. Um azar desse como o seu quase nunca surge sem motivo. Talvez um murmúrio, um mapa ou uma fofoca. Quando isso ocorre, geralmente não demora muito para que muitos visitantes indesejáveis comecem a bisbilhotar por aí. Se levante assim que puder. Vou te ajudar a descer essa encosta e voltar até a minha tribo. Pelo menos enquanto a lua for apenas um ponto bonito no céu do seu pequeno mundo. Sim, você ouviu direito. A minha tribo. É claro que há mais de nós. Você não ouviu o que eu disse antes? Vocês humanos ficam tão dispersos quando estão com medo. Meu Deus. Eu vou te explicar uma coisa. Nós que somos licantropos ou lobisomens fomos criados 2 vezes. A primeira vez aconteceu porque alguém achou que poderia se divertir brincando de Deus com a vida de outras pessoas. Linhagens de demônios. De um antigo selo que costumava ser muito importante. Mas agora é apenas uma nota de rodapé em algumas crônicas muito arcaicas. Decidiram que precisavam de guardiões fortes e resistentes. Soldados que pudessem lutar na luz por aqueles que o desprezavam. Misturaram entre si sangue e maldições fragmentos de espíritos animais arrancados à força e corpos humanos cuidadosamente selecionados. Tal como se estivessem a criar armas ao invés de seres sencientes. O resultado foram criaturas instáveis e esfomeadas, incapazes de regressar à sua forma original sem se rasgarem em pedaços. E esses foram os primeiros. Enlouquecidos, eternamente escravizados e constantemente descartados. Alguns sobreviveram por tempo suficiente para se reproduzir. Outros foram exterminados por seus próprios criadores, quando estes constataram que era muito arriscado afiar uma lâmina que não poderiam manejar com eficácia. Esses foram os primeiros frutos da criação dos Lycans, uma mísera experiência. Mas a natureza tem um senso de humor bastante excêntrico. Às vezes, quando você tenta forçar uma moldura inadequada, a obra articula uma segunda ou até uma terceira rota de fuga. Nossa segunda progenie deriva da nossa própria liberdade, da nossa recusa em nos submetermos à extinção. Alguns desses descendentes instáveis começaram a encontrar um novo tipo de equilíbrio após séculos de existência nômade. Em vez de depender de linhagens aristocráticas, começaram a responder diretamente a um ciclo maior. O mesmo ciclo da lua. A carne deixou de ser apenas uma maldição e passou a servir como uma obrigatoriedade inalienável. A besta que existe em cada um de nós deixou de existir apenas como um frenesi e se tornou nossa própria linguagem. Em vez de mercenários, nos tornamos algo mais semelhante à nossa casta própria. Caçadores, sentinelas, guardiões involuntários de fronteiras que ninguém mais queria. Então tomamos essas terras para estabelecer nossa própria civilização. No início nós éramos poucos e muito diversos. Grupos em terras densamente florestadas das quais você não deve ter memória. Isolados em vales como este, pequenas famílias escondidas entre tribos humanas que conversavam com as estrelas à noite. Muitos de nós éramos adorados como divindades menores, outros temidos como demônios nativos. A ignorância era mutuamente benéfica, mas também funcional. Vocês veneravam o que temiam. Nós tolerávamos suas oferendas para evitar mais conflitos.
E com o tempo, aprendemos a navegar com vocês. Quando vocês começaram a cruzar os oceanos, nós os atravessamos junto com vocês, nos porões dos seus navios, em zonas arborizadas por rotas que seus mapas oficiais, desenhados por cartógrafos experientes, não conseguiam traçar. Quando vocês construíram cidades maiores, nós descemos para o subterrâneo. Subimos acima das montanhas, usando pequenas vielas e encostas como nossas trilhas. Houve momentos em que fomos usados como armas de guerra nas guerras humanas, mas apenas quando isso nos convinha. Em outras ocasiões, precisávamos nos esconder das fogueiras, inquisições e abates organizados por aqueles que não tinham capacidade para nos compreender. Entende? Geralmente não gostamos de ferir aqueles que são mais frágeis pela seleção natural, desde que eles não nos ataquem primeiro. Como meu antigo amigo costumava dizer, o nosso destino é de sempre o de proteger os indefesos. Pois então, talvez um dia, quando nós mesmos estivermos indefesos, eles terão a cortesia de nos prestar auxílio e nos proteger também. Em termos humanos, eu já não sei dizer. Parei de contar o tempo, como vocês contam, depois dos 2080, 2090 anos. Algo por aí. Minha idade é tão importante assim pra você? Eu nunca vou entendê-los completamente. Bem, já vi o suficiente para entender 2 pontos fixos. O primeiro é que os humanos nunca param de complicar o próprio mundo. O segundo é que, se não tomarmos cuidado, as nossas espécies vão desaparecer no meio dessa confusão. Tanto a sua quanto a minha. Na verdade, é o contrário. Tecnicamente, eu sou o alfa da minha espécie nesse fragmento do mundo. O título agrada mais aos outros do que a mim, na verdade. Eu não me considero um líder, não no sentido humano da palavra. Eu não possuo um trono, não tenho uma corte, não disponho de conselheiros enrolados em mantos caros sussurrando intrigas no meu ouvido. Não me considero um rei no sentido que os humanos gostam de romantizar. Também não sou um monarca, não sou um sacerdote e também não sou um símbolo de nada. Sou apenas alguém forte o suficiente para impedir que as tribos caiam no esquecimento ou sejam vítimas de genocídio. Quando nos caçam com muita intensidade, eu faço todos pagarem. Quando as matilhas se envolvem em controvérsias e tentam se destruir em guerras internas, eu intervenho e resolvo todos os problemas. Quando vampiros ou qualquer outra praga decidem que nossos corpos seriam bons troféus, eu sempre os lembro de que ainda sabemos como cravar nossos dentes. E quando um humano tropeça na borda do nosso território, carregando em excesso o fedor da ignorância e do descuido, eu os detenho, os avalio e, se necessário, eu os liberto. As florestas de Antera geralmente não são tão misericordiosas com aquele que insiste em desafiá-las sem saber no que estão se metendo. Como você se feriu por causa da minha armadilha, o mínimo que eu posso fazer é cuidar dos seus machucados até que você esteja totalmente recuperado. Depois disso, eu posso te guiar até sua casa. Leve o tempo que for necessário para ficar bem. Até lá, você vai ser visto como um dos nossos. Seja agradecido. É uma honra para qualquer estrangeiro. Saiba disso. Bom, a estrada vai parecer mais longa do que é, mas... ironicamente, essa é a única rota que não vai terminar com seus ossos esparramados como enfeites nas raízes desse pico. Vem, eu vou te carregar nas minhas costas. Só se certifica de estar se segurando firmemente nas minhas vestes. Caso contrário, a minha velocidade vai te fazer cair. E aí? Tá preparado?